Pare e continue a assistir este vídeo. Lembras daquela pessoa com pensamento negativo que isola-se de todos, com extrema vontade em desistir de tudo, com vontade de dormir e não acordar, perguntando-se por que nasceu, dizendo constantemente que gostaria de estar morto, que a vida já não faz sentido e que não há razão para viver, que jamais poderá ser feliz, que nasceu para sofrer, que as pessoas estariam melhor se não estivesse aqui, que perdeu completamente a esperança, considerando-se uma pessoa sem valor e que não faria falta alguma. Atenção, sempre lidamos com estes sinais, ignoramos, e quando alguém comete uma tentativa de suicídio, o que tens feito além de julgar? Assista a reportagem a seguir até o final, para perceberes o quão injusto e cruel podes ter sido ou continuas sendo, por pensares que o suicídio se trata de uma frescura ou de mais um drama. Não podemos falar de suicídio sem necessariamente falarmos de pensamentos de suicídio, que é o que realmente vai anteceder ao ato de acabar com a própria vida. Então, o pensamento de suicídio é quando a pessoa, em momento algum na sua vida, pensa em dar fim à sua própria vida, mas em momento nenhum chega a elaborar ou pensar em como é que executaria isto. Não tem um plano específico. É um pensamento que pode aparecer e desaparecer à medida que o tempo passa, ou de acordo com o sofrimento que a pessoa estiver a enfrentar num dado momento. Mas, para além dos pensamentos, a pessoa pode ter comportamentos que já tem lá uma ação, já pensou como vai executar aquele pensamento, como, onde, quando. Então, nessas situações, pode realmente ter a tentativa de suicídio. A tentativa de suicídio é quando realmente a pessoa tem o pensamento e coloca em ação o pensamento que tem, mas por algum motivo, ou porque ele próprio desiste no meio da tentativa e não continua, ou porque é socorrido de imediato e não se consuma o suicídio. Então é sempre importante fazer uma diferenciação entre esses três conceitos. Os pensamentos vão ser geralmente antecedidos de algum sofrimento que a pessoa tem. Então, quando a pessoa está em sofrimento emocional e a pessoa acha que não tem mais recursos para lidar com aquele sofrimento, realmente a pessoa pensa que por fim a sua vida seria o melhor a fazer naquele momento. Claramente que podem estar lá tantas outras coisas associadas, mais do que ser este sofrimento. Existem situações em que a pessoa pode ter uma doença mental não tratada, pode ser um fator de risco para que a pessoa pense realmente em acabar com a própria vida, problemas no seio da família, desentendimentos, sem esquecer que mesmo a situação de pobreza em que nós nos encontramos pode colocar a pessoa em momento algum em vulnerabilidade. Então existem vários fatores de risco que podem estar associados. O que está descrito realmente na literatura e que a gente vê no dia a dia, a faixa etária mais propensa a cometer suicídio, estamos a falar entre 15 a 29 anos de idade. Estamos a falar de adolescentes e jovens. Então, esta é a faixa etária mais vulnerável. E dizer que realmente o suicídio é a principal segunda causa de morte entre os jovens nessa faixa etária. Se formos a olhar o suicídio, temos mais prevalência de homens. E as tentativas de suicídio, temos mais prevalência de mulheres. Infelizmente, o nosso país, segundo o relatório da OMS de 2014, foi considerado o país com maior taxa de suicídio a nível da África. E estamos a falar de uma taxa de cerca de 27,4 casos a cada 100 milhões de habitantes. Se nós formos a comparar essa taxa com aquilo que se estima que seja a realidade mundial, é uma diferença muito grande, porque mundialmente estima-se que o suicídio ocorra a cada 11 por 100 mil habitantes. Nós estamos a 27,4, é mais do que o dobro. E
realmente é um problema grave de saúde pública. Bom, essa taxa é uma situação que em momento algum gera polêmica nos nós fazedores da saúde mental, porque por vezes achamos que pode ser que o nosso país, nesse período em que se fez a análise dos dados, tenha sido o país que mais reportou casos, teve mais registros de casos, e provavelmente noutras realidades não tenha havido registro dos casos. Mas claro, né? O que vai prevalecer é aquilo que está publicado. Geralmente o suicídio ele não ocorre de maneira impulsiva. E se ele não ocorre de maneira impulsiva, e conforme já falamos nos conceitos, a pessoa primeiro vai ter pensamentos. O pensamento, a pessoa pode levar muito tempo com o pensamento e depois começa a planificar como é que vai executar a ação que vai estar de acordo com o pensamento que tem. Então os sinais de alerta podem variar desde sinais de alertas verbais, tudo que a pessoa, na conversa toda que a pessoa tem, existe lá conteúdo de morte. A gente ouve, geralmente as pessoas dizem, me apetecia dormir e não acordar mais. É um sinal de alerta. A pessoa dizer a vida não faz mais sentido, é um sinal de alerta. E pessoas geralmente nas redes sociais podem fazer uma espécie de despedida. Muitas das vezes, infelizmente, as pessoas à volta pensam que pode ser uma simples brincadeira ou chamada de atenção ou qualquer ganho secundário que seja, e não levam a sério, mas é realmente um sinal de alerta. Então, nos sinais de alerta verbais, seria sobretudo falas que têm conteúdo de morte, conteúdo de desespero, perca de esperança. Então, esse seria um dos sinais de alerta. Mas temos também alguns sinais de alertas que são comportamentais. A gente nota mudança de comportamento da pessoa. Por exemplo, pode ser uma pessoa que era muito zelosa no exercício das suas atividades, mas depois começa a ter comportamentos que lhe colocam em risco no ambiente de trabalho. Ou pode ser alguém que, quando estivesse a conduzir, conduzia de uma maneira muito responsável, mas depois anda a altas velocidades. E, de maneira geral, sempre havemos de notar uma mudança no padrão do comportamento habitual de uma determinada pessoa. Isolamento, pessoas que antes eram bastante sociais, gostavam de ir a eventos sociais, eram extrovertidas, e em momento algum notamos uma mudança drástica no padrão do comportamento. A relação é bastante robusta entre suicídio e depressão. E realmente a depressão, o suicídio é o expoente máximo da depressão. Claramente não vai ser apenas depressão que vai ter a relação com o suicídio. Existem outros problemas de saúde, até situações de doenças crônicas, como por exemplo a pessoa ter um diagnóstico de alguma doença terminal. Então isto pode colocar a pessoa em risco. Doença mental não tratada, e nós temos muito desses casos, pessoas que têm doença mental não sabem que têm doença mental, consequentemente, não sabendo que têm doença mental, não fazem tratamento. Isto pode colocar em risco as pessoas a cometerem o suicídio. Mas também temos registros que mostram a nível nacional que há pessoas que cometem suicídio por conta de consumo excessivo de álcool e outras drogas, a questão de rejeição que as pessoas vão ter no meio da sociedade. Então isto, em momento algum, pode fazer com que as pessoas cometam suicídio. Históricos de mortes por suicídio no seio da família é um grande fator de risco. As próprias tentativas prévias que a pessoa já teve é um fator de risco, porque o que está descrito na literatura é que geralmente antes de se consumar o suicídio, as pessoas tentam por aí 5 a 6 vezes cometer o suicídio, e por vezes isto acontece sem que ninguém tenha conhecimento que isto aconteceu. Então, ter uma história prévia, tentativa de suicídio, também coloca a pessoa em risco maior de cometer suicídio. A ajuda pode-se buscar desde o próprio seio familiar.
não é? Desde o próprio seio familiar, no sentido em que a família tem que ser capaz de identificar sinais de alerta, qualquer mudança no padrão de comportamento da pessoa, então a família pode estar lá para apoiar. Claramente, se os problemas que causam o sofrimento ao sujeito estiverem relacionados com esta questão do seio familiar, provavelmente ele não busca ajuda lá, ou a própria família não consiga identificar que aquela pessoa está em sofrimento. Pode e deve buscar ajuda nos hospitais, nos serviços de saúde mental, que é um serviço que neste momento, pelo menos a nível da cidade de Maputo, desde os cuidados primários, refiro-me aos centros de saúde, tem lá alguém que trabalha na área de saúde mental, desde psicólogos, técnicos de psiquiatria, então podem buscar ajuda nesses serviços. A principal recomendação que a gente deixa relacionado a este assunto de suicídio, primeiro é que temos que levar este assunto a sério, porque é um grave problema de saúde pública. E só para termos ideia daquilo que é a magnitude do assunto, a cada 40 segundos estima-se que uma pessoa morre por suicídio. Então é só a gente imaginar, desde que esta reportagem começou, quantas pessoas já podem ter cometido suicídio. Mas mais do que isso, o suicídio é algo que é prevenível. Podemos prevenir o suicídio. Podemos prevenir identificando esses sinais de alerta dos quais já falamos. Identificando os sinais de alerta, a gente tem como prevenir que o pior aconteça. A gente tem que intervir prontamente. O maior problema que existe realmente é que as famílias pensam que as pessoas fazem aquilo por capricho, que as pessoas apresentam mudança de comportamento por fragilidade alguma, mas não é fragilidade nenhuma, é realmente pensarmos que a pessoa está em sofrimento e a pessoa não consegue identificar nenhuma outra opção que não seja acabar com a própria vida. E o pior de tudo é quando esta pessoa encontra-se num ambiente em que sente que não é compreendida, em que é julgada. E essas pessoas nós não temos que julgar, nós temos que ir lá apoiar, ajudar aquela pessoa a sentir a dor, a compreender o problema que ele tem, da forma como ele encara o problema e não simplesmente julgar. Então essa seria uma das grandes recomendações, pensar que realmente podemos prevenir o suicídio e realmente o que a gente tem notado é que todos os casos de suicídio, cerca de 90% deles eram possíveis serem prevenidos, porque quando depois a gente entra em contato com as famílias daquelas pessoas que morreram por conta de suicídio, vão descrevendo que a gente foi notando alguma mudança de comportamento, no diálogo, nas ações que a pessoa tinha, mas achamos que não fosse nada grave, não é? Então estas falas realmente mostram-nos que é possível prevenirmos desde que a gente não faça pré-julgamentos para as pessoas que estão a sofrer. Acontece sim suicídios cometidos pelos idosos e muitas das vezes pode ser por conta de maus tratos ou negligência no seio da família. Nós sabemos que muitas das vezes os idosos são acusados, infelizmente, de atos de feitiçaria no seio das famílias. Então isto coloca-os sim também no grupo de vulnerabilidade para o suicídio. Algumas vezes, até nos idosos, o suicídio ocorre depois que há perda dos cônjuges, né? Mora o marido ou mora a mulher e o outro acha que não vale a pena mais viver porque não tem mais o companheiro e já tivemos alguns casos sim de idosos que suicidaram-se nesse contexto. E também pensar que existem muitos mitos associados com esta questão de suicídio. Então há necessidade de se desmistificar bastante coisas à volta do suicídio. As pessoas pensam que
criança não comete suicídio. Nós já tivemos casos aqui a nível nacional, sobretudo na província de Inhambane, Manica, casos de suicídios cometidos por crianças em idade escolar. A gente sabemos que nas escolas existem muitos casos de bullying ou discriminação por qualquer outro motivo que seja, e realmente as crianças cometem suicídio. E é um mito pensar que crianças não cometem suicídio. As pessoas pensam que quem tem pensamentos de suicídio tem um ganho secundário. Até prova em contrário, todos que pensam em acabar com a própria vida não têm nenhum ganho secundário. Vamos pensar que as pessoas estão em sofrimento e que as pessoas precisam de ajuda. Então, realmente, o apelo que eu gostaria de deixar é que temos que olhar isto como um problema de saúde pública e que é possível prevenirmos e juntos podemos prevenir o suicídio. Não termine o vídeo sem antes fazer uma lista de pessoas próximas com estes sinais ou fatores de risco mencionados, sendo o principal a desesperança. Muitas pessoas com tendência ao suicídio não procuram por ajuda, então cabe a cada um de nós identificar estas pessoas em risco e ajudá-las.